Vereadores, senhores representantes da imprensa, a quem aqui eu quero saudar a todos na figura do amigo Paulo Galvão, site Forte na Notícia, as comunidades rurais aqui representadas, na pessoa do meu amigo Josnei, nosso colega vereador suplente, mas vereador, viu, Josnei? Essa casa também é sua, sinta-se à vontade. Aos professores aqui, na pessoa da nossa amiga Lina Rita, demais professores estão aqui, que eu não quero ciúme com essa classe maravilhosa. E representar também, registrar a presença do amigo Ataíde, representando a comunidade de Tocos 3, pela qual também, uma das quais eu tenho o orgulho de representar, e estarei logo mais indicando algumas melhorias, algumas obras naquela localidade, assim também como lá na nossa localidade de Cruz do Guadajerema. Mas, senhor presidente, dentre vários assuntos, e hoje eu me perguntei do que é que eu iria falar, eu só resolvi o que eu iria falar quando cheguei aqui no plenário, porque é tanta coisa para a gente falar, muita coisa ruim, muita coisa boa, mas graças a Deus eu fiz, doutor Coy, a ponderação e enxerguei que as coisas boas sobrepõem as coisas ruins. Vamos falar mais de coisas boas. Na última sexta-feira eu tive o privilégio de estar representando essa casa na abertura dos trabalhos da sessão legislativa da Câmara de Maragogipe. Nós fomos convidados para sermos orador dos trabalhos de abertura daquela casa e onde pudemos levar um pouco de nossa experiência como secretário de governo, essa modesta experiência breve aqui à frente da presidência dessa casa. E um dos temas abordados, sem sombra de dúvidas, foi a questão salarial, porque que pese Maragogipe seja o nosso primo rico, não passa pelas nossas dificuldades, mas câmaras, a exemplo de São Félix, Cachoeira e agora Muritiba e Cabaceiras do Paraguaçu estão passando pela mesma situação nossa de precisar rever a questão financeira, não para achincalhar ninguém, para prejudicar ninguém, mas para cumprir o que determina a legalidade. E lá pude constatar que a cidade também está em festa, porque tem uma mulher que também cuida da saúde, assim como a nossa prefeita, a vereadora Vera, que começa a sua oportunidade de dar novos rumos à cidade de Maragogipe, que no meu ponto de vista estava carecendo de novos ares administrativos. E depois desse evento, voltando para a Câmara, e eu despacho aqui todos os dias, em que pede o atendimento ao público sejam só às quartas e segundas-feiras pela manhã, para que possamos adequar os procedimentos internos. Eu, como sempre, gosto de olhar os sites, os blogs, gosto de olhar o Facebook, que acho uma importante ferramenta de informação, de interação. Inclusive, sigam-me no meu perfil, Edgar Henrique. Nós temos lá também uma fanpage, o nosso site estará rodando em breve, Rosaldo, segunda-feira, Rosaldo, o site já vai estar rodando, o nosso site será uma extensão do nosso mandato nas mídias eletrônicas. Vocês vão poder sugerir projetos de lei, sugerir indicações, sugerir como conduzir a nossa postura aqui na Câmara, porque eu sou um vereador dado a isso, ao vivo, eu estou aqui para fazer o que o povo quiser que eu faça. E nas minhas andanças na internet, a matéria, viu, vereador Mário? E aí, eu vou citar o senhor, porque quando o senhor fala que nós temos que vir aqui para democratizar e discutir o futuro e coisas boas, eu acho que o senhor deveria ter levado essa lição ao seu sobrinho, ao esquecido ex-vice-prefeito desse município, né? Que perdeu uma grande oportunidade de fato servir ao povo dessa terra quando foi investido no cargo, ainda que ao apagar das luzes, né, dado por seu pai, e perdeu 4 anos a oportunidade de cuidar do governador Mangabeira. E o ex-vice-prefeito, desastrosamente, registrou em determinado site uma matéria intitulada, segundo ele, uma coluna, né, já vi melhores, mas enfim, com o seguinte título: Boa sorte ao aventureiro. E nessa matéria ele dizia que, dentre outras palavras, que os vereadores que elegeram a nossa pessoa como presidente elegeram sob o poder do dinheiro da prefeita Dominga da Paixão. E todos os vereadores que votaram em mim votaram para dizer à minha prefeita que eu, como não teria competência para fazer o trabalho, estaria aqui, absurdamente, na opinião dele, reduzindo o salário de vereador para criar um fato político. Eu pensei em dar essa resposta, vereador Mário, de várias formas. Eu teria várias formas para responder a esse menino que perdeu a grande chance de ser um verdadeiro homem público. Mas,
Eu ontem tive o privilégio de conversar com uma doce pessoa que muito contribuiu para a minha formação, a professora Elizabeth Rodrigues, que ela me disse uma coisa que responde piamente, porque eu queria entender porque, e ele começa o texto dizendo que alguns vão dizer que é preconceito, e ele até entendia que de fato fosse. Ele já confessava dessa forma. E está no meu Facebook, quem quiser ler antes da história da matéria. E eu queria entender por que tanta ira, tanta dor de cotovelo, tanta inveja, tanto ciúme. Mas, professora Elizabeth, nós choramos juntos aqui no gabinete, não com relação a essa matéria, ela falava de um modo geral. E ela dizia assim: Edgar, uma determinada pessoa me procurou e disse que você, quando reduziu os salários momentaneamente dos vereadores, você perdeu os vereadores. E ela se virou para essa pessoa e disse: duvido que ele tenha perdido os vereadores, porque todos os vereadores são bem intencionados. Mas se ele perdeu um só vereador, em contrapartida ele ganhou todo o município. Porque o povo de Governador Mangabeira entende o que foi feito e votou nele e em todos os vereadores para que tomasse essa postura. E aí eu entrei nessa seara, dessa matéria do ex-vice-prefeito Cláudio Santana, e ela disse: Edgar, você não entende porque às vezes alguns se levantam contra a humildade, a simplicidade. Mas o fato é que, historicamente, não só em Governador Mangabeira, o costume é um só. As pessoas entram na política para se servir da política. E quando percebem que alguém entra na política para servir ao povo através da política, aqueles que querem se servir da política se revoltam. Então, por que é que eu não tive relutância em reduzir o meu subsídio para atender a legalidade? Porque eu sou filho de uma mãe solteira. Eu sou acostumado com a pobreza. Vivencio as dificuldades. Vivia aos trancos e barrancos, sobrevivendo do meu modo. Então, não vai me fazer falta uma redução agora, se for para atender a legalidade, ainda que possa isso ser revisto no futuro, porque o povo votou em mim para eu fazer o que é certo. E o meu maior compromisso, senhores vereadores, é ser vereador não para me servir da coisa pública, mas para prestar um serviço ao público. Eu estou aqui para dar a Governador Mangabeira. Eu não estou aqui para tirar do povo de Governador Mangabeira. Essa é a minha resposta ao ex-esquecido, ex-vice-prefeito dessa cidade, que poderia, ter escrito um texto melhor. Nós somos desafeto político, paciência. Eu poderia aqui citar os professores que ele deve ter tido e os exemplos dantescos de lições que ele deve ter recebido. Eu não tive professor nenhum a não ser o povo e as lições aprendidas com a prefeita Domingos Souza da Paixão e que a cada dia aprendo com os colegas. Mas a principal lição que a vida me dá é de que nós temos que honrar a única coisa que é nossa e que ninguém vai tirar. As duas únicas coisas: o nosso nome e a nossa consciência. Portanto, ao saudoso ex-vice-prefeito Cláudio Santana, ou seja lá qual for o nome, fica essa mensagem e dizer a ele que, se quiser partir para um debate direto, a Câmara está aberta. E que pese o partido dele não tenha eleito nenhum vereador, mas essa casa consegue, se ele quiser, um espaço para que o PSDB, eu não sei qual é mais o partido dele, possa vir aqui para a gente debater o futuro de Governador Mangabeira. Mas não vai falar fazer vergonhas políticas. Quero dizer aos senhores colegas, encerrada essa parte dessa fala, e dizer que fiquei hoje surpreso, senhor presidente. Vereadora Elisa, pela primeira vez, eu vejo numa casa de leis, num parlatório, que tem esse nome não à toa, mas porque aqui é o lugar das pessoas falarem, discutirem, ninguém querer liderar a bancada de oposição. A definição do líder deveria ter saído na semana passada, retrasada. Ninguém quis ser líder. Dos 5 colegas, ninguém quis. Por que será? E eu tive aqui na comissão de presidente, cumprir o regimento e colocar o vereador ao banco, que também já me disse que não quer, mas que está aí para cumprir o que diz a lei. E aí eu fico sem entender o motivo. É tão pesado o ônus de criticar, de avaliar, de sondar, de apontar, porque eu cresci aprendendo que falar é fácil, fazer que é difícil. Difícil é representar a situação, construir, reformar, expandir, fortalecer, fazer, desenvolver. Mas apontar, o vereador Albano foi mestre nisso, passou 4 anos só jogando pedra no vidro, pedra no vidro, pedra no vidro, esqueceu que o telhado dele também era de vidro, e é de vidro, isso eu posso garantir. Isso ficará provado nos momentos oportunos. Mas tanto se fez, ou será que a bancada de oposição pairou a lição do vereador Antônio Lopes, que provou com o próprio sangue, coitado,
com a própria carne, coitado, mas não por falta de aviso, que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. E por isso, senhores, colegas, ninguém quer representar a oposição, mas não tem importância não. Este vereador não se furtará de dizer as verdades que esse povo precisa saber. E quero concluir dizendo aos servidores públicos municipais, sou seus vereadores, viu, Alina Rita? E quero brigar da vice-prefeita, espero não precisar brigar, mas precisar brigarei, pela criação do plano de cargo de todos os servidores municipais. Precisamos repensar o reajuste salarial daqueles que já estão defasados há 8 anos, vereador Elisa, né? E para concluir, dizer ao governador Mangabeira, visitem esta casa, produções robustas, leis que de fato servirão ao povo e discussões, no que depender de mim, sempre em defesa da legalidade. A todos, meu muito obrigado, assim tenho dito, Deus é o dono de tudo, o Senhor da minha vida.